Olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula de Direito Processual Penal Militar. Hoje a gente vai falar sobre ação penal, que nós falamos no último módulo, sobre inquérito policial. E aí a gente viu tudo sobre inquérito, desde a sua formação até a sua conclusão. E estudamos também o arquivamento do inquérito policial. Agora a gente vai falar sobre um tema muito importante, pode ser até o tema da sua redação, que é ação penal. Vou chamar de ação penal militar aqui, é ação penal diante da justiça penal militar, diante do processo penal militar. Vamos lá então, tópico de número 6 no seu caderno, ação penal, beleza? Vamos lá. Letra A, o que é uma ação penal militar? Qual o conceito de uma ação penal? E isso, ação penal é o direito de iniciar um processo. Quem tem esse direito? Olha, lá no processo penal comum, quem tem esse direito é o MP, no caso de ação penal pública, ou a vítima, no caso de ação penal o quê? Privada. E aqui no âmbito do processo penal militar, e isso continua sendo os mesmos titulares, a depender da espécie de ação penal, beleza? Então, já coloca aí no seu caderno, letra A, conceito, ação penal é o direito, a ação penal é o direito de iniciar um processo penal militar. É o direito de iniciar um processo penal militar. Esse processo penal militar, então, é um processo que é iniciado diante da justiça o quê? Militar, beleza? Vamos lá. Então, esse direito aqui, ó, esse direito é chamado ação penal. Olha, a ação penal não se confunde com o processo. O processo é um conjunto de atos que o juiz deve observar para proferir uma sentença decorrente do devido processo legal. Agora, a ação penal é o direito que o MP tem para oferecer a denúncia ou a vítima tem para oferecer o quê? A queixa-crime. Fechou? Então, depende do titular da ação penal. Mas, para a gente saber qual é o titular da ação penal, a gente tem que saber quais são as espécies de ação penal no âmbito do direito judiciário militar. Vamos lá, então? Letra B no seu caderno, espécies de ação penal. Espécies de ação penal. Espécie de ação penal aqui no processo penal militar. Vamos lá, então? Olha, primeira espécie aí, ela é comum, né, ao processo penal militar, ao processo penal comum, que é a mais comum de todas. Qual? A ação penal pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada. O que é a ação penal pública incondicionada? E isso é a ação penal pública. Peraí, o que é uma ação penal pública? Isso é aquela cuja titularidade recai sobre o Ministério Público. O Ministério Público, então, tem o direito de iniciar o processo diante do Poder Judiciário. Então, se o direito é do Ministério Público, eu vou chamar de ação penal pública, por força do artigo 129 da CF, que fala que são funções institucionais do Ministério Público, primeiro inciso, propor privativamente a ação penal pública, tá? Então, essa ação, ela é do Ministério Público. E o que a caracteriza ser incondicionada? Isso, muito bem. Que basta estar presente aqui a justa causa, as condições da ação, os pressupostos processuais, que o MP tem o dever de iniciar a demanda. Ele inicia de ofício, ex ofício, tá? Princípio da oficiosidade ou obrigatoriedade, aplicada aqui à ação penal pública incondicionada, beleza? Anota então nos caderninhos aí, ação penal pública incondicionada é aquela cuja titularidade recai sobre o órgão do Ministério Público, é aquela cuja titularidade recai sobre o órgão do Ministério Público, cuja titularidade recai sobre o órgão do Ministério Público. Professor, que Ministério Público é esse? É o Ministério Público no âmbito da Justiça Militar Estadual, Ministério Público Estadual, que atua diante da Justiça Militar Estadual, e se for Justiça Militar da União, é o famoso Ministério Público Militar. Ministério Público Militar que atua diante da Justiça Militar da União. Então, voltando aí no seu conceito, é aquela cuja titularidade recai sobre o órgão do Ministério Público, vírgula, que tem o dever de iniciar o processo, bastando estar presente as condições da ação e a justa causa. Bastando estar presente as condições da ação e a justa causa. Então aqui não há falar em condição de procedibilidade. Não existe outras condições específicas. Ou seja, não precisa de representação, não precisa de requisição de ninguém.
Então, o MP tomou conhecimento da infração, tem elementos probatórios mínimos ali, ele já inicia o processo oferecendo a denúncia. Então, essa é a ação penal pública incondicionada. Todo mundo tem um dever de agir aqui, ok? Vamos lá, então, segunda espécie de ação penal aí, ação penal pública, se ela é pública, 129 da CF, né? É do Ministério Público. A ação penal pública, agora condicionada. A ação penal pública condicionada. Condicionada ao quê? Olha, condicionada à requisição. Condicionada, então, à requisição. Requisição. Professor, existe no âmbito do direito processual penal militar a ação penal pública condicionada à representação? Não, não existe. Eu sei que vocês vão ler lá no código que qualquer do povo pode representar diretamente para o Ministério Público um crime de que tomou conhecimento. Mas essa representação é só uma notícia crimes levada ao MP, beleza? Então não é uma condição de procedibilidade. Agora aqui não. Aqui a ação penal será pública condicionada à requisição. Requisição de quem? Olha, lá no âmbito do direito processual penal comum, é condicionada à requisição do Ministro da Justiça, né? Quando é requisição. Aqui não. Aqui é condicionada à requisição do Ministério Militar, respectivo, ou do Ministério da Justiça, tá? Do Ministério Militar ou do Ministério da Justiça. Então a gente vai ver aqui que aqui tem um quê de diferente, beleza? Então, primeiro tópico no seu caderno, ação penal por condicionada à requisição, tópico 2.1 do Ministério da Defesa. Do Ministério da Defesa. Entre parênteses, do Ministério Militar, respectivo. Do Ministério Militar respectivo. Porque no código tem do Ministério Militar respectivo. E isso, quando o código foi criado, em 69, existiam 3 ministérios. O Ministério da Marinha, o Ministério do Exército e o Ministério da Aeronáutica. Hoje, não existe mais 3 ministérios, não existem mais 3 ministérios. Existe um ministério só, que é o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa, que é o ministério sob o qual você vai encontrar Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, só existe um Ministério Militar hoje, que é o Ministério da Defesa, tá? Então, nesses crimes cuja ação penal é condicionada ao Ministério Militar respectivo, na verdade, será condicionada à requisição do Ministério da Defesa. Fechou? Eu pergunto, pessoal, quando que a ação penal será condicionada à requisição do Ministério Militar respectivo ou do Ministério da Defesa? Isso, já anotem no seu caderno. Quando o crime for praticado por militar, previsto, quando o crime for praticado por militar, previsto nos artigos 136 ao 141 do CPM. 146 ao 141 do CPM. Professor, do CPM? Sim, é porque os tipos penais estão onde? No Código Penal Militar, beleza? Então a gente está estudando o processo penal militar, mas os tipos penais estão lá. Então, ó, se eu estiver falando desses tipos penais, 136 ao 141 do CPM, se o autor for militar, a ação penal agora não é incondicionada, ela é condicionada à requisição do Ministério da Defesa, beleza? Ministério da Defesa. Quando tinha 3 ministérios, se eu era do Exército, quem requisitava é o Ministério do Exército. Se eu fosse da Marinha, Ministério da Marinha. Agora hoje, como é um ministério só, Ministério da Defesa. Ficou claro aqui? Vamos lá, tópico 2.2. A ação penal pública condicionada à requisição de quem? Anota aí. Do Ministério da Justiça. Do Ministério da Justiça. Do Ministério da Justiça. Deixa eu fazer um link aqui com o processo penal comum. Quando
que a ação penal será condicionada à requisição do ministro da Justiça, lá no processo penal comum. E isso nos crimes contra a honra do presidente ou chefe de governo estrangeiro, ou no caso de extraterritorialidade, condicionada quando a vítima for brasileira, tá? E aí lá é condicionada à requisição do ministro da Justiça. Aqui ele fala do Ministério da Justiça, beleza? Do Ministério da Justiça. E qual o caso? Isso, já anota aí. Quando o autor for civil, ou seja, o crime é praticado por civil, quando o autor for civil e o crime estiver tipificado no artigo 141 do CPM, e o crime estiver tipificado no artigo 141 do CPM, e o crime estiver tipificado no artigo 141 do CPM. No artigo 141 do CPM, beleza? Então, olha, a regra é que os crimes do CPPM, né, os crimes do CPM, serão de ação penal pública incondicionada. Mas nós temos aqui uma exceção. Qual? Condicionada à requisição. Requisição de quem? Do Ministério da Defesa, quando o autor for militar e o crime estiver previsto no 136 e 141. Agora, quando o autor for civil e o crime for do 141, aí é condicionado ao quê? A requisição do Ministério da Justiça. Ficou claro aqui, pessoal? Olha, e se esse civil praticar um crime junto com o militar? Aí é condicionada a requisição do Ministério da Defesa, tá? Se for civil sozinho, aí condicionada a requisição do Ministério da Justiça. Beleza aqui? Fechou? Bem, pessoal, nós temos então essas duas espécies de ação penal no CPPM. Só não existe ação penal pública condicionada à representação e não existe no CPPM ação penal privada. Professor, mas eu vi aí em cima, aqui, né, que você acabou de ver, ação penal privada. Isso. Existe, então, uma ação penal privada no âmbito do direito processual penal militar? Sim, muito bem. Mas ela não está lá no CPPM, ela está onde? Isso, na Constituição Federal. Então, anota aí, terceira espécie de ação penal aqui, ação penal privada. Ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Né? Existe essa é estabelecida pela própria Constituição Federal, em que pese você não encontrar dentro do CPPM, ela tem previsão constitucional devendo ser aplicada, inclusive, diante do processo penal militar. Beleza? Então, olha, quando, pessoal, que caberá a ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Isso, quando a ação penal for pública. E sabemos aqui que as ações do CPPM são públicas, né? E quando que ela será subsidiária? Quando o Ministério Público se mantiver inerte no prazo legal. Quando o Ministério Público, então, se mantiver inerte no prazo legal. Como assim, professor? É assim, ó. Houve um crime, vou chamar esse crime de crime militar. Houve um crime militar. Instaurou aqui um inquérito policial militar. Houve o relatório. Foi mandado para o Poder Judiciário, que foi para o Ministério Público. Pode ser o Ministério Público Estadual ou da União, né, que é o Ministério Público Militar. E aí o Ministério Público tem algumas providências a tomar. Quais são as providências que ele tem? Aqui. Isso, requerer novas diligências, pedir o arquivamento, ou oferecer a denúncia. Se ele não tomou nenhuma dessas três providências num prazo, e eu pergunto, qual é o prazo que o MP tem para agir aqui? Isso mesmo. Ele tem 5 dias se o réu estiver preso, ou 15 dias se o réu estiver solto. 5 dias se réu preso, 15 dias se réu solto. Então ele tem esse prazo aqui, ó, 5 ou 15. Lembrando que no âmbito do direito processual penal militar, por decisão do juiz, ambos os prazos podem ser duplicados, tá? Então se o juiz autorizar, aí pode ser 10, 30. E no caso de réu solto, esse prazo aqui pode ser triplicado. Ao invés de ser, então, 15, pode ser o quê? 45 por decisão do juiz, tá? Então, ó, 5, 15 é a regra.
não ofertada que a denúncia, não requerida diligência e nem pedido arquivamento no prazo legal, ou seja, pessoal, no caso de inércia, do Ministério Público, nasce para a vítima o direito de propor ação penal privada subsidiária da pública. Na essência, a ação penal é o quê? Pública, mas quem é o titular agora? É a vítima, que vai oferecer queixa-crime, tá? E ela tem um prazo de quantos meses para oferecer a queixa-crime? Porque na Constituição Federal não fala desse prazo, fala que a vítima tem um direito. Então a gente vai aplicar analogicamente o CPPM, né? Analogicamente, na verdade subsidiariamente, né? A gente viu aqui que o CPP pode ser aplicado ao CPPM, né? Subsidiariamente. Então a gente vai aplicar as regras do CPP aqui no âmbito do direito processual penal militar. Então, quantos meses a vítima tem para oferecer a queixa-crime aqui? 6 meses, a partir da inércia do Ministério Público, sob pena de decadência. Só que essa decadência não extingue a punibilidade. Essa decadência é chamada decadência imprópria. O MP simplesmente retoma com o direito aqui, tá? Até o prazo prescricional, beleza? Vamos lá então? Anota então esse caderninho aí. Ação penal privada subsidiária da pública. Neste caso, a vítima ganha o direito. Neste caso, a vítima ganha o direito de oferecer queixa-crime. Ganha o direito de oferecer queixa-crime nos crimes de ação penal pública. Ganha o direito de oferecer queixa-crime nos crimes de ação penal pública. Nos crimes de ação penal pública, caso o Ministério Público se mantenha inerte. Caso o Ministério Público se mantenha inerte. Caso o Ministério Público se mantenha inerte. Caso, então, o Ministério Público se mantenha inerte. Pessoal, então ele tem que se manter inerte. Não pode fazer nada no prazo do quê? Legal, beleza? Então, olha, se ele pediu arquivamento, não cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Se ele requereu novas diligências, também não cabe. Se ele ofereceu denúncia, principalmente não cabe. Beleza aqui? Então, tem que se manter inerte nesse prazo para que nasça o direito da vítima de iniciar a ação penal privada. E ela vai oferecer o quê? Queixa-crime. Qual o prazo que ela tem? Anota aí, pessoal. Por aplicação subsidiária do CPP, por aplicação subsidiária do CPP, por aplicação subsidiária do CPP, a vítima, por aplicação subsidiária do CPP, a vítima terá um prazo de 6 meses, para promover a ação penal privada, terá um prazo de 6 meses para promover a ação penal privada, a partir da inércia do Ministério Público. Então, olha aqui, ó. No caso de réu preso, a partir do 6º dia. No caso de réu solto, a partir do 16º dia. Lembrando que esses prazos podem ser duplicados e esse aqui, ó, pode ser o quê? Triplicado, beleza? Vamos lá então, próximo tópico aí no nosso caderno. A gente já viu aqui então as espécies de ação penal. Essa aqui é por força da Constituição, que também é fonte do direito processual penal militar. E a questão da regulação, prazo, enfim, regras, aplicação subsidiária do CPP no âmbito do direito processual penal militar. Letra C, então, do seu caderno, condições da ação. Condições da ação. Quais são as condições da ação? O que são, né? Condições da ação são requisitos que o MP deve observar para iniciar a demanda. Tem que ter requisitos mínimos, né? Então, nós temos aqui as condições genéricas e a dica mnemônica aí é o PIL. PIL ou LIP. PIL ou LIP, tá? PIL, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade de partes. LIP, legitimidade de partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Vou começar aqui pelo tópico 1.1, legitimidade de partes. Legitimidade de partes. Quando a gente fala de legitimidade, eu tenho que analisar se a parte autora é legítima e se a parte ré também é legítima. Então eu vou analisar os polos ativo e passivo da demanda. E eu pergunto, pessoal, quais são as partes do processo?
Isso, meu querido. As partes de um processo são a acusação e a defesa, né? A acusação exercida pelo Ministério Público ou pela vítima. Pelo Ministério Público ou pela vítima. É a parte autora, né? Quem promove a demanda. Vou chamar de acusação. E a defesa é exercida pelo réu e seu advogado, né, pessoal? Que é a outra parte. São as duas partes em conflito aqui. Conflito em juízo eu chamo de quê? Lide, tá? Então, conflito em juízo, lide. E eu pergunto, e o juiz faz parte, não? Não, o juiz é imparcial, né? Então, o juiz, ele fica fora da demanda, só que aqui distante. Ele tem que ficar na mesma distância do MP e da defesa para não ficar puxando farinha para nenhum dos lados. Senão, eu vou violar essa imparcialidade do juiz. Então, o juiz, ele é imparcial, que tem a função de presidir aqui o processo, beleza? Bem, então, quais são as partes? Parte autor e parte ré. Então, vamos analisar aqui, ó, o polo ativo da demanda, tá? O legitimado ativo. Legitimado ativo. Quem é o legitimado ativo de uma ação penal diante da Justiça Militar? Isso, o legitimado ativo é o MP ou a vítima, no caso de ação penal o quê? Privada, subsidiária da pública, tá? Então, o legitimado ativo é o MP ou a vítima. O MP ou a vítima. O MP, aí você tem que analisar, né? Por exemplo, um crime de competência da Justiça Militar Estadual. Qual é o MP responsável? É o Ministério Público Estadual. Então, o Ministério Público da União não pode atuar diante da Justiça Militar Estadual. Senão violaria o quê? A legitimidade de partes. Então, essa condição da ação não estaria presente. Ou a vítima promoveu a ação, sendo que o MP tinha requerido novas diligências. Nesse caso, ela não é parte legítima para iniciar esse processo. O direito dela só nasce se o MP se mantiver o quê? Inerte. Ficou claro aqui, pessoal? Então, analisar aqui o legitimado ativo é saber se aquela demanda pode ser iniciada por esse Ministério Público ou por essa vítima. Ficou claro aqui? Beleza? Vamos lá. Agora vamos falar do legitimado passivo. Legitimado passivo. Legitimado passivo. Quem é o legitimado passivo? Isso, é o polo passivo da demanda. Polo passivo da demanda que é exercido por quem? Pelo acusado, né? E seu advogado. Pelo réu e seu advogado, tá? Vou colocar aqui, ó, réu e seu advogado, beleza? Então, polo passivo. Aí eu tenho que analisar. Quem pode ser o polo passivo dessa demanda, né? Analisando, então, a primeira condição da ação, legitimidade de partes, o legitimado passivo. Suponhamos que o legitimado passivo aqui seja um civil. Civil pode ser julgado diante da Justiça Militar Estadual? Não. Tá vendo? Então, se for um civil, já está errado. Então, essa condição da ação não está presente. Por quê? Aqui no âmbito da Justiça Militar Estadual, só posso colocar quem? Militar do Estado. No âmbito da União, aí qualquer pessoa pode figurar no polo passivo da demanda, né? Como réu. Então, isso é analisar o quê? Legitimidade de partes. Segundo requisito aí, segunda condição genérica, interesse de agir. Interesse de agir. Olha, o interesse, ele se verifica quando houver necessidade de intervenção do Poder Judiciário para solucionar a demanda. Aqui no âmbito do direito processual penal, genericamente, né, tanto comum quanto o militar, é meio complicado você não verificar o interesse. Houve um crime militar, o Estado pode descer o martelo no réu sem que haja o devido processo legal? Não. Então, sempre haverá aqui um interesse, tá? Agora, deixa eu só fazer um parêntese aqui para você entender esse interesse. Suponhamos que estou aqui com a presença da Cacá aqui dentro do estúdio, e aí ela está me devendo R$100 mil. Ela não quer me pagar, já está inadimplente, já tem 3 meses. Eu estou cobrando, ela não quer me pagar. Vamos lá, o que eu faço? Letra A, eu contrato
um pistoleiro. Letra B, eu contrato 2 pistoleiros. Letra C, eu contrato 3 pistoleiros. Letra D, eu promovo uma ação diante do Poder Judiciário. E isso eu promovo uma ação diante do Poder Judiciário. Por quê? Nesse caso eu tenho interesse de buscar o Poder Judiciário para solucionar essa demanda. Agora eu pergunto, pessoal, ela me pagou. Eu tenho interesse agora de acionar o Poder Judiciário? Não. Então falta o quê? O interesse, nesse caso. Fechou? Agora, diante do processo, houve crime. O MP, diante da justiça militar, ele sempre vai ter a necessidade de intervir, de buscar aqui o Poder Judiciário para solucionar a demanda, tá? Então, ele terá sempre interesse. Lá na justiça comum, tem algumas exceções. Por exemplo, se o MP fizer transação penal num crime de menor potencial ofensivo, ele já vai aplicar a pena ou recidivo de direito ou multa, não aplica privativo de liberdade. Nesse caso, ele terá interesse de acionar o judiciário para que imponha uma pena ao réu? Não, tá? Então, nesse caso aí, perde o interesse, beleza? Anota então no seu caderno aí, interesse de agir. Esse requisito está presente sempre que houver necessidade. Este requisito está presente sempre que houver necessidade. Sempre que houver necessidade da intervenção do Poder Judiciário, sempre que houver necessidade da intervenção do Poder Judiciário para solucionar a lide, Sempre que houver necessidade da intervenção do Poder Judiciário para solucionar a lide. Alguns doutrinadores vão falar que o interesse aqui, ele está presente quando houver o quê? Justa causa. Mas a gente vai analisar a justa causa num tópico separado, que é o que a doutrina majoritária estabelece, tá? Interesse é interesse, justa causa é justa causa, beleza? Vamos lá, tópico 1.3. Tópico 1.3, vamos falar agora da possibilidade jurídica do pedido. Possibilidade jurídica do pedido. Vamos lá, pessoal. Quais são os pedidos aqui que o titular da ação penal faz? Isso, ele vai pedir para condenar, ele vai pedir para aplicar a lei penal e imposição de uma pena a alguém. Mas para isso, então, eu preciso de falar aqui de um tema do seu edital, tá? Então, a gente fala aqui agora da denúncia. Denúncia que, apesar de no CPPM estar separado, no seu edital está separado, mas é um assunto umbilicalmente ligado ao tema o quê? Ação penal. Porque a ação penal será exercida por meio do quê? Por meio da denúncia. E é isso que a gente já vai ver aqui agora, tá? O tema denúncia dentro da possibilidade jurídica do pedido. E aí a gente já vai entender esse requisito aqui ao analisar o quê? A denúncia. A denúncia é a peça inicial do processo. É por meio dela que o MP inicia o processo. É um requerimento, é uma petição inicial mesmo. Ó, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, excelentíssimo senhor doutor juiz, auditor da Justiça Militar, eu, MP estadual, MP da União, né, MP militar, no exercício das minhas atribuições, venho oferecer denúncia contra fulano de tal, que pode ser um militar, pode ser um civil, se não da União, contra fulano de tal, pelas seguintes razões. Aí eu vou descrever o fato, né, fato criminoso, a data e o local que o crime aconteceu, tá? Vou descrever todas as circunstâncias desse fato, e aí eu vou falar assim, ó, esse fato configura o crime X. E aí no final eu vou fazer um pedido. Eu falo assim, ó, em razão do exposto, eu, MP, peço que Vossa Excelência, né, o juiz, condene fulano pelo crime X e imponha a seguinte pena. E aí, pessoal, essa é a denúncia, essa é a petição inicial que vai dar início. É lógico, eu tenho que ter aqui um conjunto probatório que atesta o que eu falei para o juiz, tá? Que vai atestar o alegado, né, na petição inicial, beleza? Quais são os requisitos da denúncia? A denúncia tem os seguintes requisitos: endereçamento, preâmbulo, do fato e do direito, né? Tem aqui também, né, vou colocar no rol, apesar de não estar lá no CPPM, o pedido, né? O pedido aqui, é lógico, eu tenho que fazer o pedido de condenação, beleza? Então, são as partes de uma petição inicial de denúncia, tá? Uma petição inicial de um processo que é chamado o quê? Denúncia, beleza? Fechou? Vamos lá. Os requisitos, então, endereçamento. O endereçamento aqui,
eu vou colocar qual é o juiz competente, para onde eu vou remeter essa denúncia junto com o inquérito para iniciar o processo. Então, olha, o endereçamento é ao juiz competente, ao juiz competente. Vou falar assim: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Justiça Militar Estadual, excelentíssimo senhor doutor juiz auditor da Justiça Militar da União, da circunscrição jurisdicional X, beleza? No preâmbulo, o que eu tenho aqui no preâmbulo? As partes, a qualificação das partes, né, o nome da peça, a fundamentação jurídica, tá? E eu fecho com uma frase assim, conforme a gente vai expor. Então, olha, vou ter aqui as partes e sua qualificação. Quem constará aqui? O MP, ou a vítima, no caso de ação penal privada subsidiária da pública, o nome da peça e a qualificação. Por exemplo, contra fulano de tal, brasileiro, casado, solteiro, profissão, RG, CPF, comprovante de endereço, e-mail, né? Então a gente pode aplicar o CPC de forma subsidiária aqui para colocar o e-mail, né, endereço eletrônico, o endereço da pessoa, né? Todos esses requisitos, né, que constam lá. Nome das partes, MP e réu, qualificação das partes e a fundamentação jurídica. Fato. Aqui eu vou descrever o fato criminoso. Fulano entrou no quartel, subtraiu a motocicleta de Cicrano e saiu do quartel com essa moto. Vendeu para Beltrano e, enfim. Aí você vai ter que descrever o fato caracterizando-o como crime o quê? Militar. Caracterizando como crime militar. No direito, você vai justificar por que configura aquele crime. Então, olha, aqui eu vou falar assim, esse fato configura o crime de furto e é um crime militar conforme o artigo 9º do CPM, beleza? E no final eu vou colocar assim, ó, em razão do exposto, em razão de tudo que eu falei atrás, eu quero a condenação pelo crime X e imposição da pena tal. Imposição da pena tal. Condenação pelo crime X, imposição da pena tal. Olha, é nesse ponto aqui que eu vou analisar a possibilidade jurídica do pedido. Pergunto, o indivíduo entrou num quartel, subtraiu a moto de um militar e vendeu na Feira da Marreta. Pergunto, pessoal, nesse caso eu posso pedir a condenação pelo crime de homicídio? Não. Por quê? O crime que eu descrevi lá foi um furto, beleza? Eu posso pedir condenação por pena de morte? Não, porque de acordo com o CPM, apesar de ter a possibilidade de pena de morte, essa não é uma pena admitida. Então tem que ser um pedido juridicamente o quê? Possível. Possibilidade jurídica do pedido, beleza? E é lógico que dentro dos requisitos da denúncia, eu tenho que apresentar um rol de testemunhas. O MP pode apresentar quantas testemunhas? Sim, o MP ele pode apresentar até 6 testemunhas. Até 6 testemunhas. Em que pese o CPPM estabelecer que a vítima, o réu, ele apresentará apenas 3 testemunhas pelo princípio da paridade de armas, princípio da isonomia no processo, paridade de armas, o réu ele terá direito de apresentar quantas testemunhas? Terá o direito de apresentar também o quê? 6 testemunhas. Princípio da paridade de armas. Beleza aqui? Então, olha, ele vai ter que colocar na denúncia o rol de testemunhas, de 6. E lá na frente, quando o juiz receber a denúncia e tal, citar o réu, aí o réu pode apresentar quantas testemunhas? 6, e não 3, conforme você leu no CPPM. Beleza? Vamos lá, qual o prazo que o MP tem para ofertar a denúncia aqui? Sim, o prazo é depende, né? Se o réu estiver preso, 5 dias. Se o réu estiver o quê? Preso. 5 dias. Se o réu estiver preso. 5 dias se o réu estiver preso. E 15 dias se o réu estiver solto. 15 dias se o réu estiver solto. 15 dias se o réu estiver solto. Beleza? Agora anota no seu caderno. O juiz pode duplicar ambos os prazos. O juiz pode duplicar
ambos os prazos. E no caso de réu solto, o juiz pode triplicar esse prazo. E no caso de réu solto, o juiz pode triplicar esse prazo. Beleza? Vamos lá, pessoal. Próximo tópico aí. Vou colocar separado, apesar de alguns doutrinadores falarem que a justa causa está aqui dentro, prevalece que a justa causa é justa causa, separado então das condições da ação. E o que é a justa causa? Olha, aqui está de forma expressa, né? Caso esteja presente a justa causa, artigo 30 do CPPM, o MP é obrigado a iniciar a demanda. E o que é essa tal de justa causa? É um conjunto de provas. Isso, muito bem. Anota então, descadernei. Justa causa é um conjunto probatório mínimo. É um conjunto probatório mínimo que demonstra a materialidade e a autoria do delito. Que demonstra a materialidade e a autoria do delito. É um conjunto probatório, né, de provas que demonstra a materialidade e a autoria do delito. Esse delito tem que ser uma infração que? Militar. Beleza? Fechou? Vamos lá, pessoal. Então, essa é a tal de justa causa, que você vai encontrar, né, em prova da materialidade do fato, prova do fato, indícios suficientes de autoria. Eu tenho que ter, então, um conjunto probatório aqui, que eu vou chamar em latim de fumus comissio que? Delicti. Próximo tópico aí, para a gente já ir para o finalzinho, né? Princípios da ação penal. Quais são os princípios da ação penal? Olha, a ação penal tem vários princípios, né? Eu vou colocar aqui aqueles que estão expressos no CPPM para a gente não perder tempo, beleza? Vamos lá. Primeiro princípio é o princípio da inércia. O que esse princípio estabelece? Anota aí. Princípio da inércia. O processo penal somente será iniciado. O processo penal somente será iniciado. O processo penal somente será iniciado mediante provocação do titular da ação penal. O processo penal somente será iniciado mediante provocação do titular da ação penal. Do titular da ação penal. Beleza? Então o juiz não pode dar início ao processo. Esse é um princípio, né? Um sistema acusatório. Princípio da inércia. Vamos lá. Tópico 2 aí, princípio da obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade. Anota então aí no seu caderno. Caso estejam presentes as condições da ação e a justa causa, caso estejam presentes as condições da ação e a justa causa, que é um conjunto probatório mínimo aqui, né? O MP é obrigado a apresentar a denúncia, iniciando o processo. O MP é obrigado a apresentar a denúncia, iniciando o processo. Iniciando o processo. Onde está escrito isso? Aqui no 30, ó, quando ele fala da justa causa, ele fala que o MP é obrigado a iniciar a demanda, beleza? Princípio da indisponibilidade, também está lá de forma expressa. Princípio da indisponibilidade. Tópico 3. Caso ofertada a denúncia, o MP não pode desistir. Do processo. O MP não pode desistir do processo. Princípio da indisponibilidade, ok? Agora a gente vai para um tópico do seu edital que ele é muito simples, é só para a gente falar da relação processual e do nosso sistema, que está lá no seu edital de forma expressa e se você encontrar em prova, né, a gente já viu aqui também. Tópico 7 então do seu caderno, processo. Tópico 7, processo. Esse tópico do edital aqui, eu não vou falar de procedimento aqui, eu vou falar só da relação mesmo processual, ok? Letra A, então, sistema acusatório. Sistema acusatório. Onde está escrito sistema acusatório lá? Isso, no artigo 34 do CPPM. Sistema acusatório. Pergunta, pessoal, o que caracteriza um sistema acusatório? Isso, juiz imparcial. E as funções de acusar, defender e julgar são exercidas por pessoas diferentes. Isso está de forma expressa aqui no CPPM. A função de acusar é do MP, a de defender
é do advogado e a de julgar é do juiz. Olha aí, tanto que é simples, pessoal. Anotando os cadernos aí. No processo penal militar, adotou-se também o sistema acusatório. No processo penal militar, adotou-se também o sistema acusatório. Pois as funções de acusar, defender e julgar, são exercidas por pessoas diferentes. São exercidas por pessoas diferentes. Quem são essas pessoas? Sim, nós temos aqui, ó, o MP ou vítima, que vão o quê? Acusar. Do outro lado da demanda, nós temos o réu. O réu e a defesa que vão o quê? Defender-se, né? E alguém que vai ficar equidistante das partes, que é quem, pessoal? O juiz. O juiz que vai o quê? Julgar. O juiz que vai julgar. Sistema o quê? Acusatório, beleza? E olha, no artigo 35, ele vai estabelecer aqui requisitos, regras sobre a relação processual. Que a gente vê isso, inclusive, na teoria geral do processo, né? Só que aqui está de forma expressa. Quando ele fala da relação processual, ele vai falar assim, ó, qual o momento que inicia o processo? Quando ele se efetiva, quando ele se estabiliza e quando ele se extingue. Isso. Então, vou falar aí, ó, anotando nos cadernos, o processo se inicia com o recebimento da denúncia. O processo se inicia com o recebimento da denúncia. Pessoal, como existe essa espécie de ação penal, continua assim, ó. O processo se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa-crime. Apesar de no código estar apenas denúncia, né? Com o recebimento da denúncia ou queixa-crime, vírgula, se efetiva ou estabiliza com a citação do réu, na lei está se efetiva, mas eu posso também utilizar a expressão que se estabiliza com a citação do réu e se extingue com o trânsito em julgado de sentença, com ou sem resolução de mérito. Com o trânsito em julgado de sentença, com ou sem resolução de mérito. Pessoal, então aqui na relação processual, artigo 35, ele vai falar assim, ó. Aqui houve um crime, né? Aí houve o inquérito policial militar, houve o relatório, que foi para o Poder Judiciário, que foi para o MP, e o MP ofereceu a denúncia. Qual é o ato que dá início ao processo? O recebimento da denúncia. A partir daqui o processo iniciou. Aqui é fase pré-processual, fase investigatória, aqui é fase o quê? Processual. Quando que o processo se estabiliza? Quando ele se efetiva? Com a citação do réu. Que é a primeira comunicação no processo do réu para informar que ele está sendo o quê? Processado e que contra ele tem uma acusação. E quando ele se extingue? Aí ele se extingue com o trânsito em julgado da sentença, que resolve ou não o mérito, beleza? Se houver uma sentença com ou sem resolução de mérito, se ela se tornar irrecorrível, pronto, o processo acabou, extinguiu, acabou, né? Pessoal, até o nosso próximo encontro, que a gente vai falar aqui sobre o procedimento. Até mais e tchau!